Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Alimento Espiritual. Tomem posse do seu lugar, se acomodem e aproveitem também para tomar aquela boa e velha xícara de café e vamos conosco, vamos comigo aqui, vamos com um alimento espiritual. Hoje o Senhor nos alimenta através da leitura de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Mateus, capítulo 19, versículo 14, onde o Senhor nos ensina assim: Jesus, porém, disse: Deixem as criancinhas, e não lhes proíba de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. Repetindo, Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixem as criancinhas, e não lhes proíbam de vir a mim, porque o reino dos céus pertence a elas. O que é que o Criador nos ensina? O que é que Jesus Cristo nos ensina com essa passagem aqui? Tão simples, né? Tão marcante, eu acredito que quase todas as pessoas conseguem lembrar disso. Deixem vir a minhas criancinhas, porque dela pertence o reino dos céus. É bom lembrar que lá na parábola da montanha, né? Quando ele estava na montanha, no Sermão da Montanha, ele lembra das crianças e diz: Felizes os puros de coração, porque verão a face do Pai, né? E eu lembro muito disso e associo as crianças. Porque por mais que esse mundo ainda esteja muito corrompido e muitos pais corrompam os seus filhos, temos que ter o coração ainda puro, genuíno, confiante, como a criança tem ao seu pai, à sua mãe. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ter um bom pai, ou porque se tornaram órfãos de pais vivos, vale lembrar, ou simplesmente se tornaram órfãos porque os seus pais realmente vieram a falecer, ou seu pai veio a falecer. E não tem a experiência do que é de que é ter um pai perto e um bom pai. E vale lembrar, a maioria dos traumas de infância são ocasionados pelos pais. Os pais é que colocam bloqueios nos seus filhos e filhas. E com isso geram adultos cheios de traumas, cheios de máculas, cheios de dependências emocionais, cheios de muitas vezes até de maldades, que não sabem amar, não sabem ser amados. São pessoas que dignas de compaixão. Outras se enveredam pelo caminho do mal e acabam gostando do caminho do mal, se acostumam com ele, por causa que lá atrás, pela falta de um pai, né? Mas Jesus vai e fala: deixe vir a mim as crianças. Deixem as crianças e não lhes proibai de vir a mim, porque o reino dos céus pertence a elas. O reino do céu pertence a essas crianças. Não só a criança, mas a pessoa que tem um coração de criança, um coração que se entrega a esse pai. Uma criança que não tem medo do pai, mas confia, que está sempre lá perguntando. Pega uma criança e vê ela. Quem tem filhos deve saber o que é isso. Ela está ali perguntando sempre: pai, o que é isso? Mãe, o que é isso? Para que serve? E ela não tem desconfiança. Quando ela tem uma boa criação, ou assim, ela tem uma boa educação, ela tem um bom convívio, existe um ambiente familiar saudável, ela não discute muito com o pai, ela simplesmente acredita. Ela confia no pai, na presença do pai, mais do que na presença da mãe. Interessante isso. Quando o ambiente é saudável, vale lembrar. A mãe está sempre com um consolo, está sempre ali, mas na maioria das vezes, para perder o medo, é o pai. É o pai que está sempre ali, ela se sente confiante com o pai. Com a mãe ela se sente consolada. A criança se sente consolada, se sente acarinhada e às vezes até mimada. Mas um pai de verdade, ele transmite a confiança.
apesar que tem muitos pais hoje que são os verdadeiros pai Peppa Pig, né? Os pai bobão, né? E aquilo foi feito exatamente para... E até esse desenho, essa estrutura desse desenho é exatamente feito para isso, para destruir a característica do homem em ser um pai, um provedor, um guardião. E uma pena que é sobre isso é quando se vê pessoas já, homens e mulheres já formados, vamos dizer assim, e formado que eu digo não é por causa do canudo da faculdade, pessoas já de idade, já homens e mulheres, não que são mais crianças, mas tomam atitudes de criança, de crianças que não tiveram a oportunidade de ter esse pai. E quando você apresenta isso para essas pessoas, você vê o medo que elas têm. Elas reagem com raiva, elas reagem com desconfiança, elas não conseguem mais lidar com os sentimentos e pensam que lidar com os sentimentos é manipular o outro, porque elas foram manipuladas, porque elas não tiveram a presença do pai, um pai acolhedor, protetor, que lutasse por elas, assim como Jesus Cristo fez aqui, ó. Jesus Cristo lutou praticamente, aqui é uma luta, ele está falando para os seus discípulos, porque no versículo anterior ele disse: então levaram as crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e rezasse. Mas os discípulos as repreendiam. Olha só. Porém Jesus disse: deixem as crianças e não lhes proibais de vir a mim, porque o reino dos céus pertence a elas. Ou seja, elas estavam sendo levadas pelos seus pais para receber a bênção do próprio Messias, e os discípulos não. O mundo, né, representado pelos discípulos, até as pessoas que estão próximas de Cristo, vale lembrar, impediam. Porém, Jesus Cristo toma a atitude de um pai. Ele toma uma atitude de um pai e um protetor e diz: ei, parem, isso, não façam isso, não proíbam essas crianças de vir a mim, porque delas, para elas pertence o reino dos céus. Por que ele está falando isso? Porque essas crianças necessitam ser acolhidas, até os adultos, que muitas vezes não tiveram esse pai, necessitam ser acolhidas, e deixem vir a mim. E curar esses traumas de infância. Deixem vir a mim, venham a mim, porque delas pertence o reino dos céus. E eu digo a você, seja como criança também. Seja uma criança, por mais que você não tenha sido do pai, ou não tenha tido uma mãe presente, ou principalmente o pai, a presença do pai. A presença do pai, de um bom pai, é de uma maneira, de uma importância fundamental. Pena que os homens hoje estão deformados. Eles não sabem o que é ser pai, eles não tiveram pai, e tomam isso muitas vezes como desculpa a não ser bons pais, porque às vezes se passam por palhaços para dizer que é ser bom pai, e se passam por palhaços, sendo moldado por pessoas que não sabem nem o que é família também. São pessoas que não têm exemplo e não são exemplo de ser pai. A palavra pai é uma coisa tão forte que perguntam lá, o próprio Jesus fala: nunca chama os outros de mestre, a gente não chama ninguém de mestre, porque mestre só tem um, não chama de pai, porque pai só existe do céu, porque a palavra pai, ela carrega um significado, uma força muito grande, que os homens simplesmente, a maioria, não querem tomar isso para eles. E muitas mulheres são abandonadas porque também ajudam nisso, né? Infelizmente. Se escolhem maus maridos, maus homens para ser o pai de seus filhos e acabam fazendo a coisa toda se desestruturar, ficar uma coisa cada vez pior. Mas mesmo assim, se passam a dizer esses que são pai e mãe, não vai ser nunca. Lamento informar, mas não vai ser nunca.
Eu não vou cair nessa falácia que todos falam, dizem, eu sou pai e mãe, sou uma mulher sola, mãe sola e tomo atitude de pai e mãe. Você não toma, você não vai ser nunca um pai. Você nunca será um pai. Assim como eu, por mais seja um bom pai, uma pessoa que busco honrar o meu Senhor, eu nunca vou ser uma mãe. Eu posso ser um excelente pai, fazer de tudo para os meus filhos, mas nunca terei o papel de uma mãe. E uma mulher também nunca terá um papel de um pai de verdade. Cabe ao homem isso. Mas para o homem que necessita ser realmente homem. Ele necessita assumir sua responsabilidade de homem para se tornar um verdadeiro pai. Por exemplo, não escuto palavras de homens que não são pais, não é porque gerou alguém, semeou alguma mulher e virou, que pode ser chamado pai. Eu não escuto. Isso que é verdade, eu não sigo. Posso até ouvir, né? Porque infelizmente não sei como entrar. Mas eu não escuto, aquilo não gera em mim uma confiança de pessoas que não têm um exemplo. De homens e mulheres que não são exemplos de família. Mas, voltando aqui a palavra para encerrar nosso entendimento, o que o Criador nos ensina é, Jesus, porém, disse, deixem as crianças, não lhes proíbam de vir a mim, porque o reino dos céus pertence a elas. A criança ela tem essa intimidade, ela não tem esse medo. A ingenuidade, a pureza do coração da criança, ela nos permite estar próximo a Deus. E ela não tem medo, ela vai e fala, pai, tá doendo, pai, tô com medo, pai, eu preciso, pai, eu quero. Ela não fica rodeando, falando várias palavras bonitas para tentar. Ela também não usa de malícia. A criança, ela quando é pura, ela chega e fala, pai, eu quero isso. É o que nós devemos fazer. Diante de todas as tuas preocupações, tem essa confiança ao Pai e se apresenta a Jesus Cristo, se apresenta ao Criador, ao nosso Pai Celeste, como uma criança, conversando com Ele sem medo e se entrega a Ele, se joga aos braços dele. Tá bom? É isso, pessoal, que eu entendo, é isso que o Criador nos convida, nos alimenta. Agradeço aos que ficaram até aqui, compartilha para que as pessoas que não tiveram a presença de um pai, quem sabe essa leitura possa ajudar essas pessoas a serem, pelo menos nesse mundo, já que não tiveram pai, sejam pais de verdade. E os que tiveram, mas não tiveram um pai, perdoem esses pais, seus pais, que não foram bons pais, e sejam vocês pais e mães de verdade, para a honra e glória do Pai, não para mostrar aos outros, nem para mostrar seus antepassados, mas para honrar o nosso Pai Celestial. Para fazer o que é certo. Simples assim. Seja virtuoso por amor à virtude. Faça o que é certo por amor àquele que nos criou. Tá bom? Shalom. Até a próxima, porque Deus quer, eu quero.